Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, né? E hoje é um dia aí de chuva, tá? Pessoal, sempre quando chove a gente tem que se virar, né? Mas hoje eu quero falar um assunto aí pra vocês aí sobre a Copa do Mundo, pessoal. Por que o brasileiro perdeu o interesse pela Copa do Mundo? Pessoal, é o seguinte, 2026 chegou, a Copa do Mundo tá aí, né? E vocês sabem que o Brasil sempre foi o país do futebol, mas não é mais, tá? Não é mais o país do futebol. Por quê? Porque a seleção brasileira vem decaindo, mudanças aconteceram, né? Hoje nós temos um técnico estrangeiro dirigindo a seleção brasileira que ganha aí seus 5 milhões por mês, né? Pessoal, é bom ou não é? Pessoal, isso não deveria acontecer, tá? Não deveria acontecer. Por quê? Porque o Brasil é o país da desigualdade social, sabemos disso. Mas será que é justo deixar de pagar, às vezes, uma aposentadoria para uma pessoa idosa de um salário mínimo e nós ter um técnico ganhando 5 milhões? Será que é fácil? Não é fácil não, né, pessoal? E outra coisa, pessoal, por que a Copa do Mundo perdeu seu interesse? Porque hoje, pessoal, hoje a economia não está boa, pode ter certeza disso. Hoje nós temos uma economia ruim. Muitas lojas fechando, tá? Aqui em Toledo mesmo fechou muita loja. Eu mesmo, pessoal, para mim não fechar, eu tive que mudar, ó, pode ver, eu estou mexendo com outros produtos, ó, EPI, tá? Eu tive que reinventar o meu negócio. Por quê? Porque a economia judiou, pode ter certeza disso. O poder de compra diminuiu das pessoas, tá? Então as pessoas estão comprando menos, pode ter certeza disso. E será que vale a pena pegar e olhar para a Copa do Mundo diante disso? Será que vale a pena? Será que vale a pena pegarmos e olharmos para a Copa do Mundo diante desse cenário? Pessoal, não compensa não, tá? Não compensa. Pode ter certeza disso. E qual outro fator que a Copa do Mundo perdeu esse interesse para os brasileiros, para as pessoas? Pessoal, sabe uma outra coisa que perdeu o interesse? É que hoje em dia existe a casas de aposta, tá? Existem as casas de aposta. Não quero eu aqui dizer que está acontecendo, porque vocês sabem que hoje em dia a gente criticar essas coisas é perigoso, tomar até processo, né? Mas gostaria de dizer a realidade para vocês, existe casa de aposta, tá? Existe, e elas estão tendo uma interferência muito grande no futebol, tá? Então, se está tendo essa interferência no futebol, é o que a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, porque não dá, pessoal, para a gente se vender a realidade por uma ilusão, tá? Por uma ilusão. Qual que é o outro motivo que a Copa do Mundo perdeu interesse? Pessoal, hoje, o que acontece? Os patrocinadores que injetam dinheiro na seleção querem que jogador tal jogue, tá? Como, por exemplo, nós vimos o Endrick poderia estar jogando e não está jogando. Por quê? Por causa de patrocinador. Existe um patrocinador de outro jogador, que eu não vou citar o nome aqui, né? Que quer que a marca dele apareça. E está colocando dinheiro. Então vai jogar um jogador pior do que o outro, simplesmente por causa do dinheiro injetado. Então é complicado, tá? É complicado. Então não dá, pessoal, para perder, por exemplo, o foco do trabalho, não dá para perder o foco da vida, certo? O país Brasil não pode resumir-se apenas em futebol, né? E outra coisa, o que mais que acontece? Pessoal, é muita patifaria. É muita patifaria. Muito mesmo, né? Então, tipo assim, por exemplo, hoje em dia você não pode, você pensa que a seleção vai ganhar o Hexa e não vai ganhar. Por quê? Porque a seleção brasileira caiu o seu futebol, caiu, por exemplo, os jogadores que vestiam a camisa, não tem mais. A maioria estão querendo apenas ser vitrine para outros clubes e não para querer com que a seleção ganhe, com que a seleção jogue, com que a seleção seja o orgulho da nação. Então, o futebol hoje, pessoal, diante de todo esse cenário que eu estou falando para vocês, perdeu-se a motivação, perdeu-se o interesse. Então não dá mais para você ficar iludido com a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é um fenômeno que acontece em menos de um mês. Um mês acabou a Copa do Mundo, você tem que voltar de novo a penar, né? Por exemplo, até comentei esse dia que eu fui em uma empresa, eu não estou assistindo Copa do Mundo. Por quê? Porque se eu tiver que assistir, eu estou fechando as portas para a realidade. Eu estou vindo aqui hoje implorar para comprar de mim alguma coisa, tá?
E eu vou assistir Copa do Mundo. Tá? Amanhã eu tô aqui de novo implorando para te ver, para você comprar R$ 17 de mim. Então não compensa. Não compensa. Né? E o dia que o brasileiro enxergar essa realidade, pode ter certeza que as coisas mudam. Porque todo ano de Copa do Mundo sempre tem eleição depois. E o que aproveita então para fazer? Aproveita para fazer um marketing, né? Um marketing do partido tal, né? Que você já até sabe do partido que eu estou falando para vocês, que está aí no poder aí, né? Aproveita para fazer esse marketing e para esconder sujeira também, né? Para esconder situações e para depois aparecer aí como herói, né? Oferecendo picanha, né? Você já entendeu quem é que eu estou falando. Então, muito cuidado com a Copa do Mundo, então, porque é um momento perigoso, é um momento decisório e que quem quer mudança no Brasil não pode se vender para a Copa do Mundo. E outra coisa que eu vou falar sobre Copa do Mundo, tá? Copa do Mundo empobrece, tá? Empobrece. Há poucos dias veio aqui um cliente simples da construção civil falando que estava indo no Paraguai buscar uma TV para assistir a Copa do Mundo. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A pessoa trabalha na construção civil, rala, sofre, e porque a Copa do Mundo a pessoa está querendo gastar dinheiro numa televisão. Por que não assiste então no celular mesmo, ou de repente na televisão antiga que tem? Pronto, acabou. É uma coisa de 30 dias. Por que gastar dinheiro? Por que ficar iludido? Por que não investir na sua vida profissional, no seu futuro? Mas a Copa do Mundo está falando mais alto. A ilusão está falando mais alto. Então a Copa do Mundo também empobrece pessoas. E as pessoas inteligentes estão perdendo interesse pela Copa do Mundo, tá? Então hoje aqui, no Empreendedor Sem Ponto, a gente vem falar sobre a Copa do Mundo. E talvez eu quero ver se eu faço um vídeo no horário em que estiver o jogo, para você ver como que se perdeu o interesse na cidade por Copa do Mundo. Ok, pessoal? É nóis.